Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia, Excelentíssimo Sr. Presidente do Governo Regional, Senhoras e Srs. Secretários Regionais, Senhoras e Srs. Deputados. A melhor maneira de aferirmos o estado da região é medirmos o pulso dos nossos concidadãos madeirenses e porto-santenses ao significado ou utilidade que atribuem hoje à autonomia. Se aceitamos que a autonomia foi, a seguir à liberdade e à democracia, das maiores conquistas de Abril, devemos ser sérios e concordar que, no caso concreto da região autónoma da Madeira, a autonomia já viveu melhores dias, há muito que deixou de servir as prioridades das populações, a economia, o turismo, o emprego, a segurança social, o ambiente, a saúde, a educação, a cultura, etc. A todos os setores que acabei de referir, a autonomia trouxe regressão e incertezas na última década e esse indicador está referenciado no desemprego, corte nos salários e pensões, aumento da pobreza, estagnação da economia e adiamento de decisões importantes. Por isso, o estado da região, ao fim de 40 anos de autonomia, é o estado de desolação. O estado da região é o estado de alma do seu povo. Hoje, os madeirenses e porto-santenses questionam-se cada vez mais sobre o peso da autonomia nas suas vidas. Hoje, uma família da Madeira questiona-se se continuar com a autonomia é não usufruir de um diferencial fiscal na ordem dos 30% no IRS, tal como possibilita a Lei das Finanças Regionais. Hoje, um utente do Serviço Regional de Saúde pergunta: é com esta autonomia que continuamos a ter a maior lista de espera de todo um país para uma cirurgia? Hoje, um jovem estudante interroga-se sobre o facto de, na Madeira, continuarmos a ter os piores resultados dos exames nacionais, salvo raras exceções. Hoje, um desempregado na região questiona-se sobre um governo de uma região autónoma que não apresenta soluções para a criação de emprego. Hoje, um madeirense e porto-santense que imigra interroga-se para que serve esta autonomia se não lhe cria condições para continuar a trabalhar na sua terra. Estas dúvidas pertinentes condicionam a esperança e crença na nossa autonomia. Este recuo na autonomia tem paternidade. O partido que sempre governou a Madeira com maiorias absolutas e muitas vezes de forma absolutista foi e é o único responsável pela descrença da população na autonomia enquanto processo político capaz de resolver os problemas mais prementes das populações. O estado da região mede-se pelos números. Volto a referir, temos a mais elevada taxa de desemprego do país. Somos detentores dos piores resultados escolares ao nível nacional. O custo de vida é o mais elevado do país. Os transportes marítimos e aéreos brutalmente caros. Os salários 30% mais baixos. O PSD tudo faz para tentar fazer crer que esta é a melhor estratégia para desenvolvimento da região. Todavia, lança outra vez mão às velhas políticas do botão e da betonização que tanto criticou ao anterior governo do Dr. Alberto João Jardim. Hoje ouvimos nesta casa que o ciclo das obras públicas tinha acabado e que só por segurança se iriam manter algumas obras rodoviárias. Segurança? Perguntamos nós. Então, se o argumento é a segurança, por que razão o túnel que ligará a Ponta Delgada à Boa Ventura, inicialmente calendarizado para 6 meses, se irá prolongar por 3 anos? Num cenário destes, é cada vez mais difícil que a maioria dos madeirenses consiga perceber para que serve a autonomia. Vamos aos outros estados de alma. A perda do diferencial fiscal de 30% que o PSD entregou a Lisboa e não dá sinais de o querer recuperar. A teimosia em manter na plenitude o plano de ajustamento económico e financeiro como se o prazo de execução fosse ilimitado e já não tivesse terminado em dezembro de 2015. Isto depois de já ter prorrogado por mais um ano de vigência e também
a manutenção do agravamento em 15% nos custos dos combustíveis. Se este, assim como o anterior governo do PSD regional, mantém até hoje inalterável tudo aquilo que pediram há 4 anos aos madeirenses para enfrentar a crise e a difícil situação de falência financeira, então é porque o próprio atual PSD e o seu governo regional entendem que o estado da região é de crise. Caso contrário, já teriam abandonado as políticas de austeridade do PAEF. Eis outro estado da região e outro estado de alma dos madeirenses. A Madeira mantém as operações portuárias a custo das mercadorias e do contexto a níveis únicos na Europa. 1 ano e meio de governação deu para perceber que este governo também foi capturado pelos mesmos lobbies e grupos de interesse que dominaram o PSD durante 40 anos. O governo regional do PSD está preso pelas velhas amarras e este é claramente um problema sério para o presente e futuro da região. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Secretários, Senhoras e Senhores Deputados, o CDS quer outro rumo para a autonomia. Nós queremos uma autonomia para que, tal como sucede nos Açores, os contribuintes paguem menos impostos por via do diferencial fiscal. Nós queremos uma autonomia que permita aos utentes acederem a uma nova unidade hospitalar e que não tenham receio de serem hospitalizados por falta de meios de assistência. Nós queremos uma autonomia que reduza de forma consistente as listas cirúrgicas, assim como os exames auxiliares de diagnóstico. Nós queremos uma autonomia onde os anos letivos se iniciem com normalidade, com todos os professores colocados atempadamente nas escolas e os pais encarregados de educação saibam que podem confiar no sistema regional de ensino. Nós queremos uma autonomia que crie condições aos nossos jovens para poderem trabalhar na região, não sendo obrigados a emigrar por falta de uma política que dinamiza a criação de emprego regional. Nós queremos uma autonomia que incentive as empresas a criarem emprego, reduzindo os custos de contexto, transportes, telecomunicações e energia e reduzindo igualmente a carga fiscal das mesmas. Nós não nos vemos neste regresso, após 1 ano de governação, a uma política de betão como prioridade desta governação. O CDS quer uma autonomia que não é aquela que o PSD implementou nos últimos 10 anos. Muito obrigado.